Funcionário de IA trabalhando enquanto você dorme. 100 mil reais de faturamento em 48 horas. E claro, um Mac Mini na sua mesa trabalhando o tempo todo, 24/7 para você. Não foi isso que o pessoal vendeu aí há um ano atrás, mais ou menos? OpenClaw era o nome da promessa. Uma ferramenta que você podia instalar na sua máquina, conectava com uma API e ele ficava o dia inteiro trabalhando para você, ganhando dinheiro enquanto você dormia, não é verdade? Então o OpenClaw é uma ferramenta assim que chacoalhou o mercado, despencou o valor de mercado da OpenAI e desbancou todos os modelos de inteligência artificial naquele momento, mas por pouco tempo. Na verdade, ele prometeu tudo e não entregou nada. Ou eu posso dizer que ele entregou munição para vendedorzinho de curso barato, marqueteiro, sem vergonha, que pegou essa informação e falou para você que se você não fizesse o super curso, você estaria desatualizado. E se você estaria desatualizado, você não ia ganhar dinheiro, você ia perder a oportunidade. Você foi lá, comprou a imersão e hoje em dia o que você tem é um resumo de e-mail diário na sua caixa de entrada todos os dias de manhã. É isso o que te ensinaram a fazer naquelas imersões. Hoje eu vou reagir o vídeo do Mano Devin, do canal Mano Devin, o churume da tecnologia, um boteco da tecnologia. Eu curto muito o Mano Devin, eu dou risada. Além de entretenimento, é um canal que está trazendo muita informação de qualidade. Vale a pena você acompanhar lá também. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, sou Data Manager aqui nos Estados Unidos há 4 anos, mas trabalho aí há mais de 20 anos com dados e ultimamente com dados e IA. Então já se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, porque a minha ideia aqui é ajudar você a sair do zero até a sua primeira vaga com dados e IA, sem pânico, sem hackzinho, sem fórmula mágica para você entrar no mercado, de uma forma que você aprenda de forma sólida, beleza? E agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vídeos, além de fortalecer o canal pra caramba. Então vamos recapitular aqui o que eu falei assim quando o OpenClaw ele começou a viralizar mais ou menos. Primeiro o custo, mano, essa parada, paizão, papo reto, é meio que uma torneira aberta, cara. Porra, tinha vários relatos aí da galera tomando prejuízo pra caramba em várias semanas. E o motivo desse gasto era algo totalmente ridículo, mano, que qualquer vibe coder aí safado resolveria, porra, com um prompt. Os caras basicamente ele mandava o histórico inteiro da sua conversa junto em cada pergunta que você fazia, tá ligado? E porra, isso ajudava a consumir token pra caramba, mano. Segundo, eu falei sobre o hype do Mac Mini, cara. Inclusive, porra, eu senti muito o cheiro de lobby da Apple. Eu falei, mano, não é possível isso tá tanto no hype. A Apple deve estar injetando dinheiro nessa comunidade pra galera começar a viralizar esse post, mano. Porra, teve até caso lá que o Mac Mini, ele acabou sendo esgotado lá em muita Apple Store gringa. E virou meio que um símbolo de performance, de ostentação. Mano, isso era ridículo, cara. E o terceiro, que pra mim era mais ridícula, cara, era aquele papo da galera falando assim, e o seu funcionário de IA que trabalha enquanto você dorme. Pô, mas na moral, cara, pra mim isso era aquele cheirinho de venda de curso da galera que ama hype. Eu lembro muito do Primo Rico na época do metaverso, cara. Porra, excitadíssimo com essa porra. Só que no meio dessa euforia, tinha algumas coisas no projeto que tá... Gente, vocês lembram de como foi o metaverso? Foi há um ano atrás também. Todo mundo falou que você não ia mais precisar ir para o escritório, que você tinha os ambientes virtuais, onde você conseguia ir na mesa do seu funcionário, conseguia ver seu funcionário, tudo pelo metaverso. Depois aquele óculos lá, você não precisava ter monitor. Gente, falaram tanta coisa, a Meta fez o dela, a Apple, sabe? E passou o hype. O pessoal só parou de falar. Então, sempre que aparecer um hype, toma cuidado, não entra nessa de cabeça. Você tem família, você tem uma carreira. Cara, para de apostar em fórmula milagrosa que o pessoal vende por aí. Principalmente esse pessoal que vem do nada. O pessoal não construiu uma carreira, não construiu nada e do nada é a autoridade do marketing, é a autoridade de inteligência artificial. Se você for lá no Wendell de Carvalho, um cara que vendia, sei lá, motivação pra galera, coaching, sei lá o que é. Agora ele está ensinando você a fazer aplicativo com inteligência artificial, falando que você consegue postar em 20 minutos e ganhar R$ 90 por assinatura por mês de cada usuário e você consegue vender isso para infinitos usuários. Entende? O que eu quero dizer para você é que tudo que é hype, você precisa desconfiar. Para de confiar nas pessoas. Para de pensar que as pessoas estão querendo o seu bem. Elas não querem, elas querem o seu dinheiro, elas querem a sua atenção. Então, toma muito cuidado com isso. A questão do consumo de tokens, isso era uma falha estrutural, igual ele falou, dava para corrigir, coisa e tal. Nem é um problema tão grande, apesar do custo, dependendo da quantidade de uso que você tinha, isso podia ser gigante mesmo, né? Mas tá,
passa, era uma ferramenta nova, estava tava em aprimoramento, coisa e tal, uma hora iam corrigir. Igual ele falou, um prompt safado resolveria isso. Agora, a questão do Mac Mini não fazia sentido, porque o Mac Mini era tipo assim, de 600, 800 dólares, e uma assinatura da OpenAI era tipo 20 dólares por mês. E se você utilizasse a API da OpenAI, você ia ver que você gastaria muito menos do que os 20 dólares por mês. Ou seja, se eu pegar 800 dólares e dividir por 20 dólares por mês, eu ia ter 40 meses de acesso à API. E aí você investir tudo isso em um Mac Mini para rodar na sua máquina e mais pagar uma API ainda, entende? Então, o pessoal vendeu isso como uma super solução completa, mas no final o que isso faz é responder um WhatsApp, enviar um resumo de e-mails, um resumo de notícias para você toda manhã, sabe? Coisas que você consegue fazer com o N8N, que você instala em uma VPS e também pluga numa API da OpenAI, por exemplo. Então, toma cuidado com o que vendem muito assim e que as pessoas tentam coagir você para comprar de uma forma que você se sinta um idiota se você não comprar. Cara, eu já fiz muitos cursos de marketing também e uma coisa que eu não concordo e que as pessoas falam é que a sua persuasão ela precisa ser tão forte que a pessoa precisa se sentir um idiota se ela não comprar. E é isso que eles fazem, é isso que eles tentam fazer. Eles tentam agir, levam você para o lado pessoal, falam que você tem que cuidar da sua família, um monte de coisa desse tipo que é sujo de fazer. O pessoal fala, são os marqueteiros baratos, gente. É o que ele fala na sequência, do pessoal que tentava vender curso com isso. Acontecendo meio na surdina, tá ligado? A gente teve o caso lá do Steinberg, que ele foi lá pra OpenAI, aí o projeto lá, ele acabou se transformando meio que numa fundação independente, aí surgiu lá o OpenClaw Foundation, e aquela tranqueira toda, mano, que foi vibe codada, e o cara se orgulhava daquela merda, mano, porra, a parada acabou virando uma infraestrutura, virou uma infra maneira. Só que antes de eu falar o que melhorou, cara, eu quero te contar o que eu acertei, mano, porque teve muito... Cara, vamos dar uma avançada aqui, que a gente não precisa ver essa parte não, que coisa boa não precisa, né? Mas coisa ruim a gente faz questão de mostrar, né? cenário. Agora, a parte legal deste vídeo, a parte que a gente ama, cara. O que morreu, papai? O que não vale mais a pena, papai? Primeiro, o Mac Mini. Porra, Mac Mini ele morreu, ele tá enterrado. E teve um caso lá do japonês, cara, que o cara ele gastou papo de 100 mil ienes aí no Mac Mini dedicado. Aí meses depois ele descobriu que a assinatura dele de 3 mil ienes no cloud fazia tudo aquilo que o Mac Mini tá fazendo. Já com o navegador, com o aplicativo incluso, tudo, mano. Aí o hardware dele lá, o Mac Mini dele Illuminati, porra, virou o novo peso de papel dele. E aqui no Brasil, mano, tá sendo maravilhoso pra caramba, mano. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no Marketplace do Facebook, pesquisa aí, cara, joga aí Mac Mini, no Marketplace você coloca aí num raio de 200 km. Mano, você vai ver a quantidade de Mac Mini sendo vendido. Cara, não faz isso não. Você não vai precisar de um Mac Mini pra nada. Nem um Mac Mini e nem um MacBook, nem um Mac Air, nem um Mac nada, gente. Compra um PC com Windows, que isso resolve a sua vida. Pode ver, todo mundo que tem um Mac sempre tem uma forma de instalar alguma coisa que só poderia ser feito ou em Windows ou em Linux. Então, cara, eu gostaria de ter um Mac também, mas tudo é complicado com o Mac. Então, se eu não vou usar um ambiente totalmente virtual, Mac não serve para mim. Se eu vou precisar da máquina trabalhando para mim, Mac não serve para mim. Leve isso para você também. E com preço muito bom, tá? Um preço bom pra caramba. Black Friday de Mac Mini de José OpenClaw emocionado, mano. Porra. José OpenClaw emocionado foi da hora, né? Isso é maravilhoso. Outra coisa que sumiu, que eu nunca mais vi, cara, que desapareceu, aquele papo de faturei 100 mil reais, 100 mil dólares em 48 horas, com fotinha lá de Mac Mini empilhado, aqueles printzinho forjado de faturamento, e no final tudo tinha um linkzinho de um curso, de um negocinho meio duvidoso ali, mano. E o que... Galera, é o que eu falo, o pessoal vende a vida que você quer para comprar o que ele quer que você compre, para você abrir a carteira. E essa questão da ostentação, de mostrar o dia a dia, é uma coisa que os marqueteiros falam muito para fazer, gente. Então, a maioria dos marqueteiros gostam de mostrar a viagem deles, carro, tudo isso para que você sinta desejo pela vida dele e acabe comprando o curso dele na esperança de ter a vida dele. Toma cuidado com isso. Então, qualquer coisa que oferecerem, que forçarem muito a barra com você, esquece. Só isso, simples assim.
Sobrou de verdade, ele é bem menos legal, cara. Porra, sobrou o que a galera usa mesmo, mano. Que é basicamente, porra, fazer lá um resumozinho matinal, um cron jobzinho que tá rodando de boa, uma organizaçãozinha no seu e-mail pra poder, porra, isso aqui é relevante, vai pro spam, não vai. O post mais votado lá no Reddit, cara, que era na época do pico, que a galera tava delirada, tava emocionada pra caramba, era uma parada lá que falava que SaaS estava morto. Inclusive, até comemorei, falei, porra, agora a gente vai chegar na morte do front-end, não vai ter mais front-end no mundo, o mundo vai ser feito de back-end e open claws. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, cara. Porra. E teve ainda outra parada, mano, que é um golpe, entendeu? Ô, gente, sobre o SaaS é muito questionável. Eu estou substituindo vários SaaS meus aqui. Estou desenvolvendo com inteligência artificial. E o último, eu pago uns R$450 por mês. E eu tenho um outro que eu pago quase R$1.000 por mês, que é a minha plataforma de vídeos. E o outro é só para o checkout. Eu, até o final desse ano, eu vou estar desenvolvendo as duas ferramentas para que eu consiga substituir, e eu vou eliminar de custo da minha empresa de treinamentos que eu tenho aqui no Brasil, aproximadamente R$1.500, e eu vou ter um custo de infraestrutura e mais o custo de eu administrar essas ferramentas. Então, o que eu queria dizer para vocês, o SaaS, ele não morreu, mas também não compre curso de vender SaaS para outras pessoas, porque com o Cloud Coworking, ou Codex, ou talvez até o Kimi que ele falou ali, que eu não gosto de modelos chineses, mas com eles você consegue programar isso, e muitos SaaS que você gastava muito por mês, você está conseguindo cancelar isso. Por exemplo, eu gastava $24 por mês de Notion, aquela ferramenta, maravilhosa ferramenta, mas eu vi o que eu precisava e eu coloquei para programar no OpenClaw, e hoje em dia eu não gasto, sei lá, nem R$10 de infraestrutura, porque eu tenho um servidor que tem vários softwares meu, tem um CRM que eu ia gastar R$100 por mês, eu tenho outros softwares open source que eu não preciso pagar SaaS também, porque eu consigo instalar eles na minha VPS. Então, o que eu diria para você? Aprenda sobre VPS, aprenda a instalar um software num computador, num servidor virtual, na nuvem, para você começar a ter sua própria infraestrutura e para você não precisar comprar hardware. Isso vai ser muito útil para você. E se você quiser aprender como fazer isso, a VPS, subir o seu end-to-end, subir os seus agentes numa VPS, subir os seus próprios sistemas, o seu SaaS numa VPS, não estou falando para você cobrar das pessoas não, tá bom? A não ser que você realmente tenha um conhecimento muito bom de negócio que alguém não consiga replicar com o Cloud Coworking, por exemplo. Mas se você quiser aprender como trabalhar de forma profissional, fica de olho que em outubro eu vou lançar o meu treinamento de agentes de IA. Não tem hype, não tem nada, não tem super curso, eu não vou te vender a solução do mundo, mas eu vou te mostrar que você consegue utilizar algo muito profissional e se manter atualizado no mercado de trabalho. E eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a sua formação profissional. Não estou dizendo que isso vai te deixar rico, milionário. Beleza? Esquema Illuminati, mas eu sabia que isso ia acontecer, mas pouca gente viu chegando isso, mano. Se a gente pegar as ferramentas mais populares do mercado, mano, ela já tá fazendo tudo que o OpenClaw ele prometia. Por exemplo, o Cloud Coworking mesmo, mano. Porra, o cara, a parada usa o computador, usa cronjob, mano. Porra, faz pesquisa, responde e-mail. Aí o Codex também foi por essa mesma linha. Até o Kimi, cara. Porra, o Kimi lançou uma parada igual o Cloud Coworking, é maravilhosa. Kimi é chinês eu não recomendo como modelo, beleza, pessoal? Eu prefiro os modelos americanos, eu acho eles mais confiáveis, porque aqui nos Estados Unidos, os modelos americanos, como o dono da Anthropic, ele brigou com o governo americano e falou que não ia fornecer o software dele mais, e ele tá vivo ainda, ninguém dá um chá de sumiço nele, a empresa dele não foi prejudicada, continua operando normalmente aqui, e então aqui eu considero que isso causa uma competitividade melhor, porque eles não são afetados, impactados pelo governo. Mano. Inclusive tem o Kimi K3 agora, tá lindo também. Porra, tem um harness maravilhoso, que faz tudo isso que o OpenClaw fazia, mano. E tem um post recente no X. Cara, e se você aprender isso sem custo, utiliza o Anti-Gravity. Você vai encontrar muito tutorial de como usar o Anti-Gravity, logado com o Gemini nele, com a sua conta gratuita do Google, você vai ter o mesmo resultado. Talvez não o mesmo, mas você vai conseguir se preparar tão bem quanto, eu quero dizer. Cara, que o mano perguntou assim, o que aconteceu com o OpenClaw? Aí metade respondeu lá que tá usando no dia a dia, que ama, que a parada é maravilhosa. E tem outra metade, mano, que, cara, se você analisar a resposta, parece que a parada nunca existiu, tá ligado? E o Hermes, papai? E o Hermes, o Hermes? Eu lembro do Hermes e Renato porque eu sou velho, cara. Mas o Hermes...
Gente, se você nunca assistiu Hermes e Renato, cara, vai assistir que é muito bom. Inclusive tem um, cara, que eu acho que é o melhor de todos, que é o Peido Pesa do Lindomar. Então pesquisa lá, Peido Pesa do Lindomar, do Hermes e Renato, que é muito bom. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Curto muito o canal do Mano Devin. Se inscreva no canal dele. Siga Mano Devin. Se você ver esse vídeo, por favor, não deixe Shadowban. Até porque você reage a gente pra caramba e eu sempre assisto. E pra você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa um comentário que você vai me ajudar muito no engajamento. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu!